Aqui foi um processo que um dos nossos diretores, eles fizeram uma triagem inicial, levantamento de algumas áreas, verificando através de instalação de torres anemométricas, para verificar quais os melhores pontos de vento para a instalação de futuros parques eólicos. Tá? Então isso eles iniciaram há um bom tempo atrás, instalando essas torres eólicas, e depois disso você tem que captar todos esses dados, no mínimo assim 1 ano, 2 anos de captação de dados de vento, para verificar se isso aqui realmente é viável, né, para a instalação de um parque eólico. Então feito toda a parte de estudo, de captação desses dados, tratamento desses dados posteriormente, e verificação que chegamos ao tema do fator de capacidade do parque. E o quanto ele é viável para a instalação das torres, e quanto isso vai trazer vamos dizer, de retorno de investimento em quanto tempo. Então estou tendo esse cálculo, né, para se fazer toda essa operação e decidir o que pode ser feito e o que vai ser instalado. Tá? Diante disso aqui, antes eram só terrenos, como vocês verificaram, a gente está dentro de uma comunidade, tá? Em Paranatama, que é a cidade. Então dentro dessa cidade só tinha a criação de hortas, né? E de algum de gado. Então as pessoas, os responsáveis pela eólica, no momento que verificaram a viabilidade da instalação do parque eólico, e começou a parte de fundiário, que a gente chama de análise fundiária, tá? Que é a verificação da compra de terra, de arrendamentos, para a instalação do todo o complexo. Então é chamado algumas pessoas que moram na região, compra de terra, acordo de arrendamento de propriedade para a instalação dos aeros. A gente não compra, a gente paga feito um aluguel daquela terra pura, o aero está na propriedade da pessoa. Algumas terras foram compradas, mas, isso, mas algumas terras dos aerogeradores, algumas terras são arrendadas, isso. Grande parte são arrendadas. Aí vocês pagam a gente paga uma taxa, dependendo do tipo de contrato que é feito do arrendamento, paga-se um valor fixo ou valor por megawatt. Isso vai muito de contrato a contrato. Existe uma divisão. A grande parte dele é feito fixo e alguns por megawatt. Fixo é esse tipo R$500 por mês? Que a gente isso depende muito de valor, vamos dizer, de cliente para cliente, né? De arrendamento para arrendamento. De valor, agora para te informar o valor exato, eu não posso, mas eu posso pegar esse valor com o pessoal do fundiário. Mas são negociações individuais, com cada... São individuais, com cada proprietário. Isso. Tem proprietário que tem um aéreo, tem proprietário que tem 2, tem 3, dependendo de onde foi o local. Então a gente faz tudo é contrato, firmado, cartório, tudo certo, tudo legalizado. E o pessoal que arrenda as terras fica ou vai embora? Porque é como se eles fizessem, cultivassem algum local que está um aéreo hoje e a gente indeniza ele por aquela situação que o aéreo deixa de ser improdutivo naquela região, né? A gente chama de uma faixa de servidão. Faixa de servidão que você tem que ter ao redor daquela faixa em torno de 150 metros de raio ou de diâmetro? De raio. 150 metros de raio. Ou é raio de diâmetro, meu Deus, mas eu confirmo para vocês. Isso, eu confirmo. Isso acaba sendo em torno dos 3,5 km. Porque 3 hectares. Se eu tenho uma casa, eu tenho que ter no mínimo um valor X de distância da casa, tá? De onde tem morador. Teoricamente a gente orienta para não ter, até por questão de segurança da própria pessoa que está no local, né? Então a gente não delimita a área fisicamente, mas a gente conversa com o pessoal, tem as orientações com o nosso pessoal. A sua casa bem embaixo. Aí a gente orienta para não ter esse tipo de situação. Então essa área de servidão ela não está contida? Não, ela tem que estar contida, mas assim, é que a gente fala de onde está o aero. Então o aero até a casa. Tá certo. Tá? Existiam situações aqui que foram casas derrubadas porque iam ficar próximo ao aero ou no local onde iam ficar. Então a gente teve que indenizar essas pessoas, indenizando, pagando ou construindo outra casa, dependendo do contrato, do acordo que foi feito. A gente está tendo uma ação preventiva, tá? De verificar se existe alguma situação de ruído que pode ocasionar algum dano ao morador. Se existir, a gente contratou uma empresa agora, está chegando essa semana para fazer esse monitoramento, geralmente é à noite. A gente está tendo uma ação preventiva para verificar se existe essa condição, se está dentro do permitível ou aceitável, via de norma, que existe norma para isso. Exatamente. Tá? E se não tiver, quais as ações mitigatórias que a gente vai ter que fazer.
Aí as ações ele vai estar em conjunto com essa empresa que vai vir trazer esse monitoramento e sugerir algumas ações para a gente. Tomar algumas ações para mitigar esse possível ruído que esteja causando dentro da casa e na sociedade. A gente está trabalhando isso com a empresa específica para esse ponto. Como a gente vai fazer agora, então eu não sei qual é a ação, se no caso existir o ruído, qual a ação que ele vai nos indicar que vai ser tomado para tomar tal ação. Né? A gente está monitorando esse tipo de sombra que a gente fala, principalmente porque as máquinas elas não têm um regime permanente de trabalho. Ela nunca fica num único local, sempre naquela direção. Ela sempre vai movimentando, como eu falei para vocês, os sensores, pegar a melhor direção de vento, enfim. Então, todo esse tipo, dependendo do local que a máquina esteja trabalhando naquele momento, pode gerar alguma sombra dentro da casa, se estiver próximo. Né? Que a gente, mesmo dentro da faixa de servidão, mas existe a sombra da pá. No caso, ela tem um raio de quanto essas? Ela tem a pá, cada pá dessa gira em torno de 50 metros. 50 metros de raio. 50 metros. E a torre total? Ela tem 50 metros de comprimento, né? A torre? Então, a torre ela tem 80 metros, a pá tem 50, tá? Então a gente chama do rotor dela, gira em torno que a gente chama de uma ponta da pá a outra. Tem rotor de 100, rotor de 101, em torno de 102 metros, vamos dizer assim. Que é da ponta de uma pá a outra. A gente mede o rotor dela. Incluindo o rotor. Incluindo o rotor, porque a gente chama de uma extremidade a outra da pá. Então, praticamente o somatório de duas pás mais o rotor que fica no meio. Dá 110. Em torno de 110. Eles fizeram várias, vamos dizer, rondas, né, em vários locais. A gente tem hoje torre instalada na Bahia, em alguns parques também. A gente teve torre aqui em Paranatama, né, em Pernambuco. A gente teve torre instalada também em Minas Gerais, que estão vendo outros parques lá também. Então eles estudaram, eles tinham uma empresa de estudo dessa parte de ventos. Então eles não vieram por acaso. Então eles pegaram o histórico de várias áreas também. Agora especificamente em que base eles trabalharam, eu não tenho como informar isso agora. Mas assim, eu sei que eles vieram instruídos, e muito bem instruídos, de onde estavam instalando. Essa divisão é uma parte mais a criação de CNPJs diferenciados por questão de incentivos. A norma está mudando um pouco a regulamentação. Que antigamente você precisava ter frações de parque, de megawatt, para você ter alguns incentivos fiscais para cada parque. É o da ANEL? Isso o da 482? Acho que deve ser desse 482. A resolução que fala, que define mínimo mini geração e micro geração. Deve ser basicamente isso aí. Então a empresa vai ter que se readequar a esse tipo, para ter esse tipo de incentivo. Mas não tem nada a ver eletricamente. Não, né? Assim, né? Eu podia ter eletricamente aqui um parque tudo num... As torres são sempre paralelo, em termos de tensão. Em termos de tensão, elas são em paralelo. Tem uma rede passando e eu derivo toda dela. Porque eu vi que embaixo dela você tem transformadores, cada uma tem mas se é unitário. Que é um elevador de tensão. Isso, a gente eleva ali de 34, no caso a gente é um elevador de 690, que é a geração da torre, para 34,5. 690 volts. Gera em baixa tensão e aí o tráfego é para 34,5 kV. O contrato define também uma quantidade o valor e a quantidade que eu devo gerar. Por mês. Até porque o ONS, como o ONS, ele vai fazer toda a questão do planejamento energético do país. Então ele vai dizer, a eólica Serra das Vacas, quanto ela pode contribuir de energia? Você vai contribuir com 100, ok. Então você vai me garantir 100? Ok, te garanto 100. No caso a gente vende para o... a gente faz um acordo de leilão, né, e vende diretamente para a Eletrobras, no caso. Da expansão nossa, a gente tem uns 5, 6, 7, 8. Aqui mesmo? Isso, aqui mesmo. A gente está fazendo o próximo parque, é o 5 e o 7. Tá? São em torno de 23 máquinas, da GE também, que não é uma máquina, é uma máquina de 2.3. Uma máquina maior do que essa. Isso. 2.3. Da GE, né? Da GE. Só uma coisa, essa área total para funcionar 1, 2, 3 e 4 hoje, a área total, tá? A gente tem hoje em torno de 33 km de rede de média instalada em todo o parque. A superfície. A superfície. A informação de cabeça eu não tenho, posso pegar para vocês.